Graça e paz, eu sou o pastor Jean Carlos. A gente está nesse momento de festa, de alegria e podendo compartilhar uma palavra muito oportuna desse ano que a gente teve tempo. A pandemia trouxe consequências ruins, mas nos deu algo que foi bastante interessante, que foi o tempo da gente poder cuidar mais da família, o tempo a sós com Deus, da nossa vida espiritual. E esse tempo é algo muito interessante. A palavra de Deus diz que devemos pregar a palavra, insistir, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, o verso que eu acabei de ler, em outras traduções diz: prega a palavra que seja oportuno ou não, o tempo ou fora de tempo. Em algumas traduções vai dar a ideia de que eu não preciso esperar o melhor tempo para pregar. Então foi dado em circunstâncias difíceis como a pandemia, esse isolamento social, que nós tivemos condições de ter um tempo para poder estar diante das câmeras e tudo mais, com mais tempo para os amigos, para ligar, para fazer até chamada de vídeo. Tivemos um tempo dado por Deus que ocasionou durante essa pandemia. E eu fico pensando no apóstolo Paulo, que ele sabia aproveitar bastante tempo. Quando ele não estava bem, mesmo assim o tempo para ele era valioso. Então ele estava lá na prisão, na cidade de Filipos, ele junto com Lucas, e ele estava muito dolorido de todos os maus tratos que os dois receberam ali naquela cidade, mas eles aproveitaram o tempo antes da meia-noite para cantar e orar. E nesse tempo de adoração, em meio à dor, não era um momento oportuno, mas ele precisou gastar esse tempo da forma adequada. Nesse momento, as portas das prisões foram abertas. Ele e Silas oraram e cantavam ao Senhor. Está registrado em Atos 16, 25 e 26. Paulo aproveitou bastante tempo quando estava em naufrágio ali naquele navio, dias que ele ficou ali naquela navegação tumultuada, e ele acabou indo para uma ilha chamada Malta, e naquela ilha ele, como um prisioneiro vigiado por soldados e esperando uma outra embarcação para ir até Roma, ele aproveitou o tempo que ele tinha naquela ilha para fazer a obra de Deus. Um dos principais da ilha estava com seu pai doente, era o pai de Públio, e ele estava com disenteria e com febre, parecendo sintomas de Covid, um dos sintomas, e Paulo orou por ele, ele foi curado. Isso ocasionou que trouxeram todos os enfermos da ilha. Paulo aproveitou esse tempo. Ele estava indo para Roma, ali era só uma passagem, aquela ilha ele não ia morar lá, era um tempo que ele iria passar lá, e ele aproveitou para fazer a obra. Então ele, junto com Lucas, que era seu companheiro de viagem, fizeram um trabalho em parceria. Ele fazia a parte espiritual, orando pelos enfermos. Diz o texto que trouxeram muitos enfermos da ilha. Pessoas que estavam sofrendo com doenças foram até Paulo, e Paulo orou por elas, impôs as mãos, e elas eram curadas. E Lucas fazia parte dele como médico. Por quê? Porque o texto diz que depois eles foram honrados. Diz que vieram com presentes, com recursos para, em forma de gratidão, conceder a Paulo e a Lucas pelo tempo em que eles ali estavam abençoando aquelas pessoas. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram, diz Lucas, narrando o texto, com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Um tempo bem investido em fazer a obra, orar por pessoas, fez com que Paulo até recebesse
de Deus recursos para seguir a sua viagem, ele e Lucas. E em Roma foi o melhor tempo de Paulo enquanto estava naquela casa. Ele tinha dinheiro para alugar a casa por 2 anos, estava vigiado por um soldado e havia turnos de soldado que estavam vigiando Paulo, e ele aproveitou a sua estadia em Roma para pregar a palavra. Capítulo 28 de Atos, o verso 17 diz que 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus e quando reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso de Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ele justifica porque ele está ali, convida pessoas e ele não teve pressa nos resultados. As pessoas vieram à sua casa, ouvir a palavra e ele estava ali pronto para falar. E as pessoas até disseram no verso 22, contudo gostaríamos de ouvir o que pensas, porque da verdade a corrente a respeito dessa seita que por toda parte é impugnada. E havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então surtiu efeito, eles vieram para ouvir Paulo. Então desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. O resultado disso é que houve uma aceitação por parte de alguns, nem todos, mas encerra-se Atos dizendo: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso é aproveitar o tempo. Se Paulo diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, esse é o tempo da gente remir, da gente fazer o tempo algo proveitoso no isolamento social desse período de pandemia. Quero falar aqui sobre o meu livro rapidinho, enquanto eu encerro essa palavra. Se você quiser adquirir, fale comigo, eu quero deixar o contato. Esse livro apenas R$30, muito interessante, falando sobre tribunais bíblicos. Recomendo você a ler, tem muita coisa boa, muita informação que você ainda não ouviu falar, você vai ter nesse livro. Por favor, adquira o seu por R$30 e que Deus abençoe você nesse período que encerramos esse ano e que temos muitos desafios para 2021. Deus seja com você, aproveite bem o tempo, faça tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço, juntos de geração em geração, nós confiamos em Deus. Tudo novo.